Você já leu os evangelhos e percebeu como a palavra samaritano sempre aparece carregada de tensão? Já se perguntou por que esse nome despertava tanto desprezo, tanta raiva, tanta história acumulada? Para a maioria dos cristãos hoje, bom samaritano significa apenas um desconhecido bondoso. Mas, no primeiro século, essa expressão soaria como um insulto. Vamos voltar no tempo para entender como um reino dividido, um templo destruído, séculos de hostilidade e preconceito criaram uma das feridas mais profundas da história bíblica. E veremos por que Jesus escolheu exatamente esse ponto de conflito para anunciar um novo reino. Antes de prosseguirmos, quero que você faça parte dessa conversa. Se esse assunto já tocou algo em você, sinalize sua presença. Curta este conteúdo, assine o canal e compartilhe com alguém que esteja vivendo sua própria jornada de divisão e reconciliação. A história da divisão de Israel não começou em meio ao caos, mas em seu momento de maior esplendor. Sob o reinado de Salomão, a nação desfrutava de uma prosperidade, estabilidade e influência internacional sem precedentes. O Templo de Jerusalém erguia-se como símbolo da presença de Deus, e reis de terras distantes viajavam para admirar a sabedoria e as riquezas do monarca. Porém, por trás de todo aquele brilho, algo se deteriorava silenciosamente. O livro de Reis, capítulo 11, versículo 4, revela que o coração de Salomão já não pertencia inteiramente ao Senhor, como acontecerá com seu pai, Davi. Suas inúmeras esposas estrangeiras o levaram a tolerar, e até mesmo a apoiar, a idolatria. A base da fé que sustentava o reino começou a ruir, mesmo enquanto os sinais externos de sucesso pareciam mais fortes do que nunca. Ao mesmo tempo, a vida cotidiana de muitos israelitas se tornava cada vez mais difícil. Para manter seus grandiosos projetos de construção, a corte real e o exército, Salomão impôs pesados impostos e trabalho forçado sobre o povo. O que antes era um reino unido e próspero transformou-se em um lugar onde as tribos do norte, em especial, sentiam-se sobrecarregadas e ignoradas. O descontentamento crescia, mas permanecia reprimido enquanto Salomão vivia. As pessoas viam o esplendor, mas também sentiam o peso. Sob a superfície dourada, o ressentimento ardia em silêncio, como brasas esperando por uma faísca. Essa faísca surgiu quando Salomão morreu e seu filho Roboão assumiu o trono. Ele herdou um reino que parecia forte, mas que, na verdade, estava profundamente fragilizado. Representantes das tribos do norte foram até ele com um pedido simples: alivie o trabalho árduo e o jugo pesado impostos por Salomão, e permaneceremos leais. Os anciãos que haviam servido ao antigo rei aconselharam Roboão a ouvir o povo, a servi-lo e a conquistar seus corações. Mas ele rejeitou esse conselho. Em vez disso, seguiu a orientação de seus jovens amigos, que o incentivaram à arrogância e à dureza. Essa influência levou a uma decisão fatídica. Em um momento que mudaria para sempre a história de Israel, Roboão respondeu ao povo com soberba: meu pai tornou o vosso jugo pesado, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Com essa declaração, a frágil unidade se despedaçou. As tribos do norte recusaram-se a se submeter e se afastaram. 10 tribos romperam para formar o Reino do Norte, Israel, estabelecendo sua capital em Samaria. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à casa de Davi, em Jerusalém. O que começou como uma tensão política logo se transformou em uma divisão espiritual duradoura, uma ferida na vida do povo de Deus que nunca cicatrizaria completamente ao longo do Antigo Testamento. Quando o reino se dividiu e Jeroboão se tornou o primeiro rei do norte, ele logo percebeu a instabilidade de sua posição. Embora tivesse o poder político, temia perder a lealdade de seu povo. Segundo a lei de Moisés, o local de adoração escolhido por Deus era Jerusalém, no Reino do Sul, sob o domínio da casa de Davi. Jeroboão receava que, se seus súditos continuassem a viajar para lá nas festas e sacrifícios, sua fidelidade acabasse voltando-se para Judá. Movido pelo medo, não pela fé, tomou uma decisão drástica. Ergueu 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e declarou: eis aqui os vossos deuses, ó Israel. O que começou como uma estratégia política tornou-se um desastre espiritual que marcaria o Reino do Norte por gerações. Aqueles bezerros de ouro eram mais do que simples estátuas. Representavam uma falsa segurança e uma forma distorcida de adoração.
O povo foi ensinado a honrar o Deus de Israel enquanto ignorava seus mandamentos. Com o tempo, a idolatria se espalhou e multiplicou. Altares, santuários e lugares altos dedicados a outros deuses surgiram por toda a região. O Senhor não deixou o povo sem aviso. Enviou profetas como Elias e Eliseu para confrontar os reis, invocou fogo do céu e demonstrou que só ele era Deus. Mais tarde, profetas como Amós e Oséias falaram com uma clareza cortante, expondo a injustiça, a religião vazia e a infidelidade do povo. Eles suplicaram a Israel que se arrependesse, que abandonasse os ídolos e voltasse à aliança com Deus. No entanto, apesar dos sinais, milagres e inúmeros apelos, o reino do norte persistiu em sua rebeldia. Por fim, a paciência divina deu lugar ao juízo. Em 722 a.C., o poderoso Império Assírio invadiu o Reino do Norte. Após um longo conflito, conquistou Samaria, a capital. O segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 6, registra esse momento de forma crua. O rei da Assíria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Grandes contingentes da população foram deportados e dispersos por regiões distantes do império. Campos, casas e cidades que antes pertenciam às tribos de Israel ficaram abandonados e destruídos, um testemunho visível do preço da infidelidade à aliança. Mas a história não terminou com o exílio. A Assíria tinha uma política de realocar povos conquistados para enfraquecer a resistência e misturar culturas. Assim, trouxe pessoas de diversas nações, cada uma com sua língua, seus deuses e seus costumes, e as estabeleceu nas cidades de Samaria. Esses grupos estrangeiros se misturaram com os israelitas que não haviam sido deportados. Por um tempo, formou-se uma nova comunidade mista, que carregava traços da herança de Israel, mas também era influenciada por outras tradições. Esse povo emergente seria mais tarde conhecido como os primeiros samaritanos, um grupo distinto, com uma identidade complexa, nascido do juízo, do deslocamento e da fusão cultural na terra que antes fora o coração do Reino do Norte. Quando os assírios reassentaram povos estrangeiros nas cidades de Samaria, os recém-chegados entraram em uma terra com uma história que não compreendiam e um Deus que não conheciam. Logo, algo aterrorizante começou a acontecer. Leões selvagens atacavam as pessoas, e o medo rapidamente assumiu uma dimensão religiosa. Eles concluíram que estavam sendo punidos pelo Deus daquela terra por não saberem como adorá-lo corretamente. Em sua visão de mundo, cada região tinha sua própria divindade, e para viver em segurança era preciso honrá-la. Então, enviaram uma mensagem ao rei da Assíria, pedindo ajuda para aplacar esse poder divino ofendido. Em resposta, o rei assírio mandou de volta um sacerdote israelita exilado para ensinar aos novos habitantes o que o Deus da terra exigia. À primeira vista, isso poderia parecer um passo em direção à restauração da verdadeira adoração. Impostores, enquanto os samaritanos viam os judeus como usurpadores que haviam roubado não apenas sua herança espiritual, mas também seu direito à terra e à adoração legítima. A destruição do templo no Monte Gerizim não encerrou o conflito, ao contrário, aprofundou-o. Para os samaritanos, aquele ato de violência tornou-se um símbolo permanente de sua exclusão e um lembrete doloroso de que, aos olhos dos judeus, eles nunca seriam verdadeiramente parte do povo de Deus. Com o tempo, a distância entre as duas comunidades se transformou em algo mais do que geográfico ou teológico, tornou-se cultural e até mesmo existencial. Os samaritanos, agora sem seu templo, adaptaram sua fé para sobreviver. Mantiveram suas tradições, preservaram sua versão da Torá, que diferia em pontos-chave da versão judaica, e continuaram a celebrar suas festas, como a Páscoa, no Monte Gerizim, mesmo sem um santuário. Para eles, a montanha em si era sagrada, um altar natural onde Deus havia prometido abençoar seu povo. Enquanto isso, os judeus, especialmente após a reconstrução do segundo templo em Jerusalém, reforçaram sua identidade em torno da centralidade da cidade santa. A lei, os profetas e os escritos sagrados eram lidos e interpretados de forma a validar Jerusalém como o único lugar escolhido por Deus para habitar entre os homens. Essa divergência não era apenas sobre locais de adoração, mas sobre o que significava ser o povo de Deus. Os samaritanos argumentavam que sua linhagem remontava às tribos do norte, que haviam permanecido na terra após a queda de Samaria, e que sua fé, embora diferente, era igualmente válida. Os judeus, por sua vez,
Viam a si mesmos como os únicos herdeiros legítimos da aliança, pois haviam preservado a Torá de Moisés sem as corrupções introduzidas pelo sincretismo. Para eles, os samaritanos eram um lembrete vivo do fracasso de Israel em manter-se fiel, uma comunidade nascida da desobediência e que, por isso, não merecia confiança. A hostilidade não se limitava a debates teológicos ou disputas territoriais. Ela se manifestava no cotidiano, nas relações sociais e até mesmo na linguagem. Judeus que viajavam pela região da Samaria evitavam contato com os habitantes locais, temendo contaminação espiritual ou física. Histórias e ditados populares reforçavam estereótipos. Os samaritanos eram vistos como trapaceiros, impuros e indignos de confiança. Por outro lado, os samaritanos nutriam ressentimento contra os judeus, acusando-os de arrogância e de distorcer a verdade para justificar seu domínio. Essa desconfiança mútua criou barreiras quase intransponíveis, a ponto de, séculos depois, quando um judeu precisava viajar da Galileia para Jerusalém, muitos preferiam dar uma longa volta pelo Vale do Jordão em vez de atravessar a Samaria. No entanto, por trás dessa divisão aparentemente irreconciliável, havia uma ironia profunda. Tanto judeus quanto samaritanos compartilhavam as mesmas raízes no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ambos acreditavam na Torá, embora em versões distintas. Ambos esperavam a vinda de um Redentor, um profeta como Moisés ou o Messias prometido. E, acima de tudo, ambos viviam sob a sombra de impérios estrangeiros, primeiro a Pérsia, depois a Grécia e, finalmente, Roma, que os tratavam como povos subjugados. Mas, em vez de se unirem diante de um inimigo comum, eles se viam como rivais, cada um convencido de que sua versão da fé era a única verdadeira. Foi nesse contexto de divisão e desconfiança que, séculos depois, um homem da Galileia atravessou a Samaria e desafiou todas as expectativas. Ele não apenas passou por aquela terra evitada, mas parou em um poço, conversou com uma mulher samaritana e revelou a ela, e, por extensão, a todo o seu povo, que a adoração a Deus não dependia de montanhas ou templos, mas de um coração sincero. Com um gesto simples, ele expôs a fragilidade das barreiras humanas e apontou para uma verdade que ambos os povos haviam esquecido: Deus não se limita a lugares, mas busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas essa é uma história que ainda estava por vir. Antes dela, o abismo entre judeus e samaritanos permaneceria como uma ferida aberta, um testemunho silencioso de como a religião, quando misturada com orgulho e medo, pode transformar irmãos em estranhos. É um espelho poderoso de suas próprias jornadas espirituais. Assim como os samaritanos foram marginalizados por séculos, rotulados como impuros e indignos, muitos afro-americanos carregam o peso de uma história marcada pela exclusão, seja pela escravidão, pela segregação ou pelas cicatrizes invisíveis de um sistema que, por muito tempo, tentou definir seu valor pela cor da pele. E, no entanto, assim como Jesus escolheu sentar-se à beira do poço de Jacó, cansado e sedento, para revelar-se primeiro a uma mulher samaritana, Deus frequentemente se revela de maneira mais profunda justamente àqueles que o mundo considera menos importantes. A história dos samaritanos e dos afro-americanos se entrelaça não apenas na dor da rejeição, mas na maneira como Deus transforma essa dor em testemunho. Quando Felipe pregou em Samaria, não houve distinção entre o poder do Evangelho para judeus e para samaritanos, os mesmos sinais, a mesma alegria, a mesma libertação. Da mesma forma, quando o Evangelho chegou às comunidades afro-americanas, ele não veio como uma mensagem diluída ou adaptada, mas como uma verdade que quebrava correntes, tanto espirituais quanto físicas. Nas plantações do sul, nas igrejas clandestinas iluminadas por velas, nas canções que ecoavam entre os campos de algodão, o Espírito Santo se movia com a mesma intensidade com que havia descido sobre os samaritanos. Homens e mulheres que haviam sido tratados como propriedade ou como cidadãos de segunda classe descobriram que, em Cristo, eram herdeiros da mesma promessa. E assim como Pedro e João viajaram até Samaria para confirmar que o Espírito Santo havia sido derramado sobre aqueles que antes eram considerados estrangeiros, a Igreja Negra emergiu como uma força profética, não apenas recebendo o Evangelho, mas o vivendo de uma forma que desafiava as estruturas de opressão. Quando os apóstolos impuseram as mãos sobre os samaritanos e o Espírito veio, foi um sinal de que Deus não reconhecia as linhas divisórias traçadas pelos homens. Da mesma forma,
quando os primeiros líderes afro-americanos se levantaram como Richard Allen, que fundou a Igreja Episcopal Metodista Africana em resposta à segregação nas igrejas brancas, eles não estavam pedindo permissão para fazer parte do corpo de Cristo. Eles estavam declarando, com suas vidas e ministérios, que já pertenciam a Ele, e que a unidade em Cristo não podia ser limitada por barreiras raciais ou culturais. A parábola do bom samaritano, contada por Jesus, ganha um novo significado quando vista através das lentes da experiência afro-americana. Quantas vezes, ao longo da história, foram os descendentes de africanos escravizados que pararam para cuidar dos feridos, seja nos hospitais improvisados durante a Guerra Civil, nas cozinhas comunitárias durante a Grande Depressão ou nos movimentos pelos direitos civis, onde jovens negros arriscaram suas vidas para proteger manifestantes brancos espancados pela polícia. O samaritano da parábola não era apenas um exemplo de compaixão, ele era um lembrete de que a verdadeira vizinhança não se mede pela proximidade geográfica ou pela semelhança étnica, mas pela disposição de enxergar o outro como alguém digno de amor, mesmo quando o mundo insiste em dizer o contrário. E quando Jesus repreendeu seus discípulos por quererem invocar fogo do céu sobre uma aldeia samaritana que o rejeitou, ele estava ensinando algo que a igreja ainda precisa aprender: a missão de Deus não é destruir os que resistem, mas persistir em amar, mesmo quando o amor é rejeitado. Essa lição ressoa profundamente em um contexto onde a violência racial e a desconfiança mútua ainda deixam marcas. Quantas vezes, ao longo da história, a resposta à rejeição foi mais violência, linchamentos, leis segregacionistas, discursos de ódio? Mas Jesus escolheu outro caminho. Ele não amaldiçoou Samaria, ele a transformou em um ponto de partida para a expansão do reino. Da mesma forma, a resposta cristã à injustiça racial não pode ser a retaliação, mas a persistência em demonstrar, com palavras e ações, que o amor de Deus não faz distinção entre judeu e grego, escravo e livre, negro e branco. O que torna a história dos samaritanos tão relevante para os crentes afro-americanos não é apenas o paralelo histórico, mas a promessa de que Deus sempre escolhe os desprezados para revelar sua glória. Quando a mulher samaritana deixou seu cântaro e correu para contar à sua cidade que havia encontrado o Messias, ela se tornou a primeira evangelista entre os gentios. Quando os 10 leprosos foram curados e apenas o samaritano voltou para agradecer, ele se tornou um símbolo de fé autêntica. E quando Filipe pregou em Samaria e multidões creram, aquela região, outrora sinônimo de divisão, tornou-se um farol de esperança. Da mesma forma, a fé afro-americana, nascida em meio à escravidão, nutrida na resistência e fortalecida na adoração, tornou-se um testemunho vivo de que Deus não apenas ouve o clamor dos oprimidos, mas os usa para proclamar sua verdade ao mundo. A ordem de Jesus em Atos 1:08: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, não foi acidental. Samaria não era um desvio no caminho, era uma parada necessária. Da mesma forma, a jornada do Evangelho nos Estados Unidos não poderia ter ignorado a experiência afro-americana. As igrejas negras não foram um apêndice da igreja americana, elas foram, e continuam sendo, uma parte essencial de seu testemunho. Quando os escravos cantavam Wade in the Water ou Still Away, eles não estavam apenas expressando sua fé, estavam declarando que, mesmo nas profundezas da opressão, Deus estava presente. E quando líderes como Martin Luther King Jr. ergueram suas vozes para clamar por justiça, eles ecoaram as palavras de Jesus à mulher samaritana: Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A história dos samaritanos nos lembra que o Evangelho não é uma mensagem para ser controlada por um grupo, mas um convite para ser vivido por todos. Quando Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e o Espírito Santo desceu, não houve diferença na manifestação do poder de Deus. Não houve um espírito para judeus e outro para samaritanos. Da mesma forma, não existe um evangelho para brancos e outro para negros, um para ricos e outro para pobres. O mesmo Cristo que morreu na cruz pelos pecados do mundo é o mesmo que ressuscitou para oferecer vida abundante a todos, independentemente de raça, cultura ou passado. E assim, a história que começou com uma mulher samaritana à beira de um poço termina com uma multidão de samaritanos declarando: este homem é realmente o Salvador do mundo. Não apenas de Jerusalém. Não apenas de Judéia. Mas do mundo inteiro.
E se Deus pôde transformar uma nação desprezada em portadora de sua mensagem, Ele também pode usar aqueles que o mundo marginaliza para proclamar sua verdade. Porque, no fim das contas, o Evangelho não é sobre quem nós éramos, mas sobre quem Deus nos chama a ser, uma família unida pelo sangue de Cristo, onde não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, mas todos são um em Jesus. É como olhar para um espelho. Aqui está um povo expulso de sua terra, deslocado por impérios e disputas de poder que não controlava. Eram rotulados como impuros, suas linhagens questionadas, sua adoração desconsiderada. A lei, os costumes e a cultura traçavam linhas para mantê-los do outro lado, longe do respeito e da aceitação. Viviam com uma reputação que não escolheram, carregando o estigma imposto por outros que se julgavam mais puros, mais corretos, mais merecedores do favor de Deus. Os samaritanos sabiam o que era ser tratado como estrangeiro antes mesmo de abrir a boca. Suas orações eram rejeitadas. Suas tradições, ridicularizadas. Sua simples presença, considerada impura. Aos olhos de muitos judeus, eram pessoas a serem evitadas, não abraçadas. E, no entanto, é justamente nesse cenário que Jesus entra. Ele não carrega o medo, o preconceito ou as suposições de sua cultura. Onde outros veem contaminação, ele enxerga um campo missionário. Onde outros contornam a Samaria, ele caminha direto por ela. Senta-se junto a um poço samaritano, pede água a uma mulher samaritana e fala com ela como alguém que tem valor, mente e alma. Conta histórias em que um samaritano é o vizinho que ama de verdade, o estrangeiro que se torna exemplo. Recebe a gratidão de um leproso samaritano e honra sua fé. A cada passo, recusa-se a deixar que a hostilidade herdada dite seu coração. Para aqueles que carregam em si a marca da exclusão, esse Jesus não é distante, ele é profundamente relevante. É aquele que adentra comunidades rotuladas como perigosas, guetos ou, menos que, e as chama de amadas. Diz aos rejeitados que são vistos, conhecidos e convidados. Enfrenta sistemas que negam a humanidade e convoca seus seguidores a fazerem o mesmo. O muro que o mundo insiste em erguer entre raças, classes e culturas, ele derruba com o próprio corpo na cruz. E continua fazendo isso hoje, curando identidades feridas, resgatando dignidades roubadas e construindo um reino onde os que foram empurrados para as margens se tornam filhos e filhas no centro do seu amor. A história dos samaritanos não é apenas um capítulo distante e perdido na antiguidade, é um espelho vivo erguido diante de cada geração. Ela serve como advertência. Divisões plantadas e regadas com medo, orgulho e preconceito podem endurecer e gerar séculos de dor, se permitirmos. Mas também há uma promessa poderosa. O que os homens quebram, Jesus pode restaurar. Ele entrou na vida da mulher com quem ninguém queria falar. Honrou o samaritano que todos desprezavam, transformando-o no herói da história. Derramou seu espírito sobre um povo que os outros faziam questão de evitar. É assim que o Evangelho opera. É assim que o reino de Deus se manifesta. É o coração de Cristo movendo-se em direção aos rejeitados, curando feridas antigas e criando uma nova família onde o mundo só enxerga inimigos. Então, transformemos essa história em oração. Senhor, ensina-nos a ver os outros como tu viste os samaritanos. Arranca de nós o preconceito, o orgulho e o medo. Derruba cada muro que construímos, essas barreiras silenciosas em nossos corações, em nossas famílias, em nossas igrejas e comunidades. Faze de nós adoradores que te buscam em espírito e em verdade, sem nos escondermos atrás de tradições ou tribos. Torna-nos vizinhos que demonstram misericórdia quando é mais fácil virar as costas. Une-nos como um só povo sob um único Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se essa jornada pelas Escrituras abriu seus olhos, se desafiou algumas certezas, se lembrou você de que Jesus ainda caminha pelos lugares de rejeição, não deixe que a mensagem pare em você. Leve-a adiante. Ajude-a a alcançar quem precisa ouvir. Reserve um momento para curtir este estudo, compartilhe com um amigo e deixe o número 77 nos comentários, para que a plataforma saiba que essa história tocou você. E se está chegando agora, convido você a se inscrever e ativar as notificações, para não perder nenhum estudo bíblico que fale com clareza, verdade e profundidade. Obrigado por assistir, por orar comigo e por permitir que Deus o abençoe ricamente.
Aguardo você no próximo estudo. Até lá!